Senhores, como é que estão vocês? Hoje a nossa entrevista da live é com a Brisa Coelho. Vou colocar aqui um efeito para ficar mais bonitinha, né? Olha ver se esse efeito aqui é interessante. Esse aqui fica com a cara um pouquinho melhor, né? Ai, não gostei não. Vixe, tô bronzeado. Não é isso que nós estamos querendo, não. Esse aqui ficou melhor. Vamos agora chamar a Brisa. Vamos convidar a Brisa. Brisa. Bem-vinda à nossa live de hoje com a Brisa Coelho. A Brisa Coelho vai nos contar tudo e não esconder nada. Vamos aguardar a Brisa entrar para a gente começar essa live maravilhosa. Me conte aí nos comentários como é que vocês estão, tudo bem? Como é que está essa noite de quarta-feira para vocês? Nós estamos aqui falando de Salvador, Bahia. E você? De que cidade você está desse Brasil, desse mundo que nos rodeia? Vamos aguardar a Brisa aceitar o convite para participar da live. Ah, ela não pode participar? Como assim? Ai, vamos ter calma, paciência, que tudo dará certo. Boa noite, Fabrícia. Pois é, eu tô lhe chamando, querida. Ela tem dois perfis. Vamos ver aqui. Pois é. Não consigo chamar a Brisa. Bora ver se ela, ó, ela enviou um convite aqui de participação. Brisa, escritora, recusou. É, pois é, eu aceitei, mas você recusou, Brisa. Eu aceitei e você recusou novamente. Recusou. O próprio Instagram avisa. Mas tem um pouco de paciência. Oi, recusei não, recusei não. Eu tô com um aqui, que é o Fabrício, que tô te vendo, e tô no celular com o Brisa, porque eu falei, se um der problema, eu tenho o outro. Mas eu não sei se o perfil da revista segue os dois, né? Então, por isso que um eu acho que não aceitou. Tá, não, mas não tem problema não. Tô... Paciência. Oi, recusei não.
Recusei Um não, eu delay, viu, estou com gente? um Vamos ter aqui, que é o paciência Fabrício que aí, que estou te vai ter dizendo, um e estou no delayzinho. celular com o Brisa, porque eu falei, se um der problema, eu tenho outro. Brisa, eu vou pedir para que você feche um. Ou minimize, não feche, você minimize o som, porque tá dando um retorno. Não, E não, não fica assim legal para a live. acabei de desligar agora, porque antes eu não estava te ouvindo e nem me vendo. Então eu falei, eu preciso primeiro identificar qual deles vai funcionar. Perfeito, Brisa. Então, gente, a Brisa é uma mulher multifacetada. Ela é palestrante, ela é servidora pública, ela é escritora, ela é artista plástica. Meu Deus, essa mulher faz todas as coisas. Será que ela tem tempo para ser ela? Então, chegue mais, Brisa, se apresente aqui para o público da revista Inspire-se. Olá, boa noite a Inspire. todos. Porque é Tá me tão ouvindo? inspirador que a pessoa inspira-se, né? Boa noite a todos. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Me chamo Fabrícia, mas sou Brisa Coelho, artista múltipla em diversas áreas, com diversas atuações. E estou aqui para contar um pouco da minha trajetória, do meu processo e realmente para inspirar todos aqueles que queiram seguir pelo caminho da literatura, como eu fiz. Maravilha. Então, a gente vai saber agora como a diversidade influenciou a Brisa as atividades artísticas dela, influenciou ela na trajetória dela. Bom, desde criança que eu sou bem arteira, né? No sentido de fazer arte. Eu aprendi desde cedo, né? A bordar, a tricotar, fazer crochê, desenho, pintura. E isso era uma coisa que estava dentro de mim. Dançava também quando era mais nova. E a poesia, a escrita como um todo, ela trouxe dentro de mim desde adolescente. Ficou um pouco adormecida, mas com o tempo, o que a vida traz para você, né? Você vai se descobrindo e tem um momento que você vira e fala, eu me assumo escritora a partir deste momento. E foi muito legal, é muito gostoso. E em nenhum momento o fato de ser escritora me atrapalhou nas minhas outras atividades. Eu também sou servidora pública, esse ano eu faço 25 anos de trabalho junto ao Instituto Federal, e além disso, eu ainda tenho uma editora, eu ajudo e inspiro outras pessoas também a publicarem os seus livros. E eu acho que uma atividade acaba complementando a outra. Porque, de um lado, eu trabalho com a parte acadêmica, com textos técnicos, com a parte de gestão, de planejamento, de estratégica, de estatística, e do outro lado, eu me liberto fazendo as escritas, lendo escritores, incentivando. Então, dá para conciliar perfeitamente todas elas. Maravilha, Brisa. Agora a gente fica assim curioso, né? Que desafios a Brisa enfrentou na transição da carreira de servidora pública para a escritora? Eu acho que o principal problema que a gente encontra, independente da profissão que a gente tenha, eu acho que é o fato de você se assumir. Eu acho que quando você descobre que você é um escritor ou é um artista de uma forma em geral, o primeiro receio que vem à mente é o que as outras pessoas vão falar de mim. Então, o que elas vão achar do meu texto, da minha obra, vai ter valor, não vai ter valor, como vai ser a crítica. E quando você consegue superar esse processo, eu acredito que tudo fica mais fácil. Caminho, a trajetória, ela fica mais fácil. Então,
Eu acho que o problema principal não foi fazer a transição de uma carreira para outra. Como eu disse no início, eu acho que elas acabam se complementando porque o estresse de uma acaba sendo aliviada na outra e vice-versa. Então, eu acho que o problema maior durante todo o processo, durante toda a trajetória, é justamente você se identificar e assumir e superar todos os problemas que você acredita ter em relação às críticas, que é o que eu sempre ouço dos escritores iniciantes. Mas, e a crítica, né? Então, eu acho que esse é o Olha, principal problema. olha o ouro da resposta da Brisa. Vocês percebem o ouro que ela trouxe aí, o ouro que está no bordado lá, que ela bordava desde criança, a menina prendada. Ela trouxe o ouro, ela trouxe autoconhecimento, ela trouxe identificação de identidade e ela trouxe superação de crenças limitantes. Olha o ouro que ela trouxe aí. Agora, conte aqui para nós, uma pessoa que está na questão dessa transição, não importa se é de servidor público, que está nessa transição de carreira, o que foi que você fez para realmente quebrar essa crença limitante? Qual foi o mecanismo ou o insight que você teve que lhe ajudou nesse processo de superação? Bom, eu sempre gostei muito de estudar. E a minha vida acadêmica, ela acontece até hoje, tá? É uma questão de que eu entendo que é fundamental você se manter em constante aprendizado. E durante todo o meu percurso acadêmico, eu sempre ouvi dos meus professores que eu tinha muita facilidade com a escrita. Alguns casos, inclusive, falavam para mim que eu tinha facilidade de transformar números em palavras. E aquilo foi ficando na minha cabeça. Eu já gostava da escrita, mas eu tinha essa crença, né, de que eu não tinha competência, que ninguém ia gostar, e eu acho que é normal. Isso também, dependendo da fase da vida que você está. E como eu me vi obrigada a fazer publicações acadêmicas, técnicas, eu falei assim, caramba, se eu posso fazer um texto técnico, se eu posso fazer um texto acadêmico, se eu estou envolvida nisso, por que eu não posso publicar o que eu quero? A crítica, ela vai existir independente do estilo que eu esteja publicando, se ela existir, né? Mas normalmente existe. A gente é que tem que saber realmente lidar com ela. Então, eu estou perdendo tempo. Já era para eu ter publicado muito mais livros, muito mais textos do que eu já publiquei até hoje. Por quê? Porque até eu entender que não é a crítica que vai validar o meu trabalho, é eu comigo mesma. Se eu li, se eu tenho consciência que eu fiz um trabalho bem feito, estudado, planejado, coerente, ético, responsável, eu acho que é normal gostar, não gostar, né? Eu não gosto de poesia, eu gosto de crônica. Eu não gosto de crônica, eu gosto de conto. Não gosto de conto, eu gosto de romances. Tudo bem. Então, é você achar o seu público dentro desse mundo de universo que nós temos de leitores. Olha, outro ouro que ela trouxe, gente, preste atenção. O ouro que ela trouxe foi o quê? Você acreditar no seu serviço e no seu produto. Você acreditar naquilo que você faz de melhor e que você faz com amor e faz bem feito. Se você não acreditar, como é que você quer que o outro acredite, né? Então, e eu vou falar aqui, vou interromper a nossa live aqui um momento para dar um aviso, que a embaixadora está de acompanhante hospitalar, então eu estou transmitindo a live do hospital. Então, já peço de antemão desculpas por barulhos que aconteçam que está fora do meu controle, né? Que eu estou no ambiente hospitalar. Olha, aqui o meu problema são os cachorros, então tá tudo bem. Tudo bem. Agora, a Brisa, ela tem assim uma coisa bem interessante que é o quê? Qual o impacto ela foi muito em todas essas atividades que ela falou, gente. Ela é uma mulher importante, ela recebeu muitos prêmios, fora que ela recebeu o doutor honoris causa. Então a gente quer saber como é isso, Brisa, como foi essas premiações, né?
Como foi esse processo? Olha, é muito interessante essa pergunta, principalmente em relação ao doutor honoris causa, porque para muitas pessoas causa literalmente estranheza. O título de doutor honoris causa, ele é concedido por uma associação que tem vínculo com a área que você atua. No caso, o doutor honoris causa em educação, ele foi concedido pela Federação Brasileira das Academias Literárias, a FEBACLA, sobre a presidência do Dom Alexandre. Então, não é uma coisa que simplesmente você vira e fala assim, eu quero ter esse título. Não. Existe um edital, tem normas que você tem que seguir, você tem que apresentar um currículo, esse currículo ele é analisado por uma comissão, e após essa análise, você é aceito, né, é dada a titulação ou não. Então, não é uma coisa que pague-se e tenha, não. É uma responsabilidade, é uma autoridade que tem que conceder a você mediante uma análise de currículo e a existência de um edital. Agora, o doutor honoris causa é um dos títulos que eu recebi. Graças a Deus, eu tenho recebido diversos títulos, inclusive internacionais, principalmente Portugal, porque o meu mestrado foi em Portugal, então eu tive um contato bem amplo com o povo português. E com isso eu consegui também criar uma certa audiência. Por exemplo, meu último livro, o meu último romance, que é o Terra Ardida, ele está sendo exposto em Portugal, ele esteve na Espanha, agora ele está em Portugal, e essa exposição itinerante, ela roda diversos locais de Portugal. Ela começou em Nazaré, está agora em Lisboa, e até o final do ano nós vamos rodar por Portugal inteirinho. Então, quer dizer, mais uma atuação dentre tantas que a gente vê e tem o reconhecimento, mesmo fora do país. É muito bom, é muito gratificante. Maravilha. Ô, Brisa, fica aqui a curiosidade, você fez mestrado em Portugal. Qual foi o tipo de mestrado? Foi aquele mestrado sanduíche ou você fez totalmente lá em Portugal? Não, o mestrado foi totalmente em Portugal, agora ele acontece de uma forma um pouco diferente. Eu não precisei ficar o período inteiro em Portugal. Eu ia e voltava, passava um período lá, voltava para o Brasil, fazia as minhas pesquisas aqui, voltava novamente a Portugal, assistia às aulas, voltava e fui para poder fazer a apresentação. Então, é uma coisa muito gratificante, é uma experiência maravilhosa, óbvio. Algum dia eu ainda vou escrever um livro sobre os percalços desse mestrado, né? Tudo que aconteceu lá, mas eu acho que foi uma experiência fantástica e aconselho todo mundo a fazer lá. É muito gratificante. Brisa, vamos explicar para a nossa audiência o que é um mestrado e quais são os tipos de mestrado que existem, né? Porque vai que tem alguém aqui que está em busca de fazer, está em dúvida. Você, como uma excelência em academia, né, de acadêmica, você tem todo o know-how para falar sobre. Olha, o mestrado normalmente é uma pesquisa que você faz em determinada área, assim como a graduação e a especialização. O mestrado, ele segue a graduação. Você não tem obrigatoriedade de fazer uma especialização para ingressar num mestrado. Normalmente, tá? As universidades, elas oferecem um edital, você também tem que preencher determinados requisitos, entre eles a apresentação de um projeto de pesquisa, que você vai definir os seus objetivos, fazer a justificativa, por que você está fazendo aquela pesquisa, onde ela vai contribuir com você, ou para a sociedade, né? Porque normalmente as pesquisas acadêmicas, elas sempre visam a sociedade. Então, o que a sua pesquisa vai trazer para a sociedade como um todo, você tem que fazer as hipóteses. Olha, eu acho que se a resposta, se a gente obtiver 100% da resposta, essa 100% vai dizer que a minha hipótese foi verdadeira. Vou dar um exemplo bem rapidinho, bem facinho para poder entender. Suponhamos que eu faça um projeto de pesquisa voltada para uma banda.
tá? Uma banda que tenha 50 músicos. Então, eu vou entrevistar esses 50 músicos e, dentre esses músicos, eu vou fazer a minha hipótese. Olha, dos 50 músicos, eu entendo que todos eles são formados em graduação em música. 50% deles trabalham com instrumentos de sopro. Então, eu vou, produzo um formulário, faço os meus questionamentos, determino o perfil desse músico. Então, eu vou saber se ele é alto, se ele é baixo, se ele é novo, se ele é velho, quanto tempo de música ele tem, onde ele mora, estado civil, qualquer coisa que seja relevante para a pesquisa. E aí eu venho com as perguntas, justamente. Você é formado, tem alguma formação em graduação de música? Você toca instrumento, qual tipo de instrumento que você toca? E aí depois eu faço todas as análises através de uma metodologia de pesquisa para poder achar a conclusão. Qual que é a minha conclusão? Olha, dentro desse grupo de banda, dessa banda com 50 músicos, foi detectado, foi concluído que apenas 3% dos músicos são formados em graduação com música, de música. Então, a minha hipótese de que todos os músicos, ou seja, os 50, seriam formados teriam uma graduação em música, está errado, ela não é verdadeira. Isso, ela é falsa. Isso torna a sua pesquisa inválida? Não. Muita gente acha que quando uma hipótese ela é negativa, ele acaba invalidando o trabalho. E não é, porque, na verdade, só constata que aquilo que levou você, ou a sociedade, ou uma pesquisa a entender que era verdadeiro, quando você vai estudar, você vê que é falso. Né? E em relação aos 50% dos músicos trabalham com instrumentos de sopro. Suponhamos que a minha pesquisa detecte que 80% trabalha. Então, novamente, a pesquisa, a pergunta detectou que 80%, ou seja, não é 50%. A banda é uma banda que trabalha mais instrumentos de sopro do que outros tipos de instrumento. Então, basicamente, é isso. Agora, as formas de ingresso, normalmente edital. Existe o mestrado sanduíche, que é onde você faz o mestrado numa universidade ou numa instituição aqui no Brasil e durante um determinado período e vai para uma outra instituição fora do país terminar, fazer pesquisas, depois volta, junta essas duas pesquisas e faz a sua dissertação. Mestrado, falamos de dissertação. Doutorado, falamos de tese. E existe ela 100% presencial, né, independente de ser 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, um mês consecutivo, onde todos os dias, o que interessa é a carga horária. Tá? Agora, mestrado online não existe. Existe aula virtual, que é diferente. Você tem a apresentação, tem tudo, mas não existe online. É virtual e são algumas etapas só. Perfeito, Brisa. Ô, Brisa, fala aí, quais são os temas que você costuma abordar nos seus livros? Olha, nos romances, eu gosto mais de atuar com temas voltados para a mulher, tá? Por exemplo, no livro Olhos Vermelhos, que é um romance que eu lancei em 2023, tratamos da questão do assédio sexual. No livro Terra Ardida, o que eu lancei no ano passado, 2024, nós tratamos do assédio patrimonial. Veja só, é uma coisa que poucas pessoas discutem dentro da sociedade, que é o assédio patrimonial. É aquela pessoa que está com você ao seu lado e rouba tudo que você tem, tá? Todos os seus bens, todo o seu patrimônio. Então, agora, poesias já são poesias mais livres, né? Você trabalha diversos temas. Você tem algum exemplar aí para mostrar para a gente? Tenho sim, 2 minutinhos. Tá muito interessante, né, gente? É maravilhoso. Ela vai ser com pessoas tão, assim, inteligentes, né? Tão capacitadas, tão bem preparadas, né? O Brasil sendo bem representado lá fora com a Brisa aí, expondo livros em Portugal, na Espanha.
é algo assim maravilhoso para nosso país, na verdade. É uma sensação assim, de orgulho, né? De Voltei rapidinho. satisfação. Pronto, gente, a Brisa voltou. Estava aqui falando para os nossos seguidores que é assim, é muito bacana fazer live com pessoas inteligentes como você, como foi o Marcos, e que o Brasil está bem representado lá fora, né? Dá uma sensação de satisfação, de orgulho, né? De ter pessoas assim de sucesso. Obrigada. Olha só, esse aqui é um dos meus livros, chama-se Presente do Vento, e são poesias. Neste livro Capa aqui, belíssima. obrigada, ele participou do 5º prêmio, Brasil, 5º prêmio Brasil, porque esse aqui já foi 2022, então a cabeça já está com tantas outras coisas. E foi um dos finalistas de melhor capa de 2022, dentro do Brasil. Belíssima capa, belíssima. A arte São está muito bonita. poesias que têm como tema a palavra presentes, porque a palavra presente, ela tem cerca de 11 significados diferentes. Então, dentro desses 11 significados, eu faço as poesias. Nossa, que interessante, né? Não sabia que tinha 11 significados. Ó, esse aqui é o Olhos Vermelhos, é o romance que trata do assédio sexual, entretanto, é um reencontro entre dois namorados 34 anos depois. E fica aquela questão, por que separaram, por que voltaram, foi a coincidência do destino, foi planejado, tem alguma coisa por trás disso, né? Ó, esse aqui é uma coletânea que eu participei, que é uma homenagem ao Tom Jobim. Aqui eu faço uma poesia e a apresentação da poesia é bem interessante, porque eu fui pegando diversos nomes de títulos das músicas do Tom Jobim e fui criando frases com as letras, né, com o nome das Imagino músicas. que deve ter textos aí belíssimos, né? Porque as músicas de Tom Jobim são uma poesia, né? Olha, aqui a gente já tem trabalhos técnicos, acadêmicos, né? Aqui, ó, eu falo sobre educação à distância, educação online em tempos de pandemia. Então, já falamos de um outro tema. Aqui também é uma outra coletânea que eu participei e também falo sobre gestão, planejamento e gestão dentro da educação. Foram dois volumes e eu tenho texto nos 2 volumes. Eu tenho muito mais livro, mas se eu ficar trazendo e colocando aqui, a gente só mostra livro e não fala mais nada. O último que eu vou mostrar aqui para você, que esse não pode ficar do lado de fora da nossa conversa, tchan, 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 O Terra Ardida, que é o meu último romance. Que capa belíssima. Só as capas são arrasadoras, né? Muito bonita. Obrigada. Esse aqui começa a história com o incêndio que aconteceu em Portugal em 2017. Essa história é real, é verídica. Eu cheguei a Portugal em 2017, justamente um dia depois do incêndio. E o país só falava nesse incêndio. Então, ficou muito marcado. Sim, quando eu viajei de férias para Alagoas, eu cheguei na cidade de São Miguel dos Milagres e aquilo ali juntou com a história do incêndio em Portugal. Então, para mim, foi perfeito e daí saiu essa história maravilhosa aqui. Veja, gente, a gente está falando da arte das capas, que é algo que ressalta aos olhos, mas tudo isso é pensado de forma estratégica, porque exatamente a pessoa compra o livro primeiro pela capa. A capa chama a atenção, depois a pessoa vai ver o conteúdo. Não é isso? Sim. Brisa, que é dona de uma editora, ela pode falar com muito mais propriedade. Quando a gente pensa num livro como um bem comercial, a gente tem que ter realmente alguns cuidados. Por quê? Nem sempre você vai ter a possibilidade de estar com o livro na mão. Hoje em dia, a maior parte das pessoas compra tudo pela internet. Então, na internet, o que vai ter? Vai ter essa capa aqui e vai ter um
texto, que normalmente é o texto que a gente encontra na quarta capa. Essa quarta capa, ela traz o quê? Não é bem um resumo do livro, não, tá? Tem pessoas que acham que é o resumo do livro. Não, é um compilado de algumas fases, etapas do livro, de alguns acontecimentos que vão chamar a atenção do leitor para que instigue nele o desejo de comprar, né? Agora, se você está com um livro na mão, se você está numa livraria e tem a possibilidade de pegar, aí sim, você tem, por exemplo, a orelha, que tem muita gente que acha que serve para poder marcar o livro, mas não é para isso, não. Aqui, ó, nós temos uma pequena biografia com a foto do autor. Essa aqui sou eu, ó, tá vendo? Séria, né? Até parece que eu sou assim. Aqui, nessa outra capa também, nessa outra orelha, aqui tem os dados da editora. Então, o que acontece? Aqui na quarta capa também você encontra e pode colocar, tá vendo? Redes sociais, que hoje em dia todo mundo trabalha com redes sociais. Então, se você tem a possibilidade de estar com o livro na mão, você tem mais informações sobre o livro. Se não tem, se você está através de um computador, do celular, e vai através de um marketplace, que são as lojas que vendem os livros, então você vai ter simplesmente a capa e uma pequena informação sobre o contexto do livro como um todo, de forma que você fique curioso em saber o restante da história. Vamos agora ao momento Espirijabá, já está aí no aquecimento. Diga aí, Brisa, seus livros estão disponíveis em que plataforma? Vai que algum seguidor aqui, o público, se interessou em querer comprar, tem alguma plataforma? Olha, todos os livros estão na Amazon, estão no Mercado Pago, está na livraria Um Livro, que também é através da internet, e sempre pelo Instagram, se quiserem, porque eu falo, existem algumas diferenças. Uma coisa é você comprar o livro pela internet ou na livraria, e a outra coisa é você comprar o livro com o escritor. Por quê? Com o escritor, na hora que você receber o teu livro, você vai ter um autógrafo, uma dedicatória. Autógrafo. Então, além de você tomar um diferencial. cafezinho com essa pessoa aí que vos fala, né? Quando tomar um café, né? Porque não existe Justamente. essa combinação básica maravilhosa, né? Café com livro, vinho com livro, maravilhoso. Isso. Então, assim, todos os marketplaces têm, é só jogar ou Brisa Coelho, que aí você vai ver, inclusive, os outros livros, ou, se não, colocar também editora BC Editora, porque você encontra não só os meus livros, se você jogar BC Editora, mas todos os livros que já foram publicados pela nossa editora. E temos livros de poesia, autobiografia, livros de direito, tá? Então, um catálogo bem grande também. Ô, Brisa, já que a gente está falando aqui de livro, você como escritora, você teria alguma indicação de como é que a pessoa, em que momento, né? Como é que a pessoa cria o hábito assim, da leitura? Bom, normalmente a gente tem algumas questões simples. Tudo na vida da gente é hábito. E hábito, como o próprio nome diz, é diário. Quando você acorda, você vai ao banheiro, você escova os dentes, você penteia o cabelo, você toma o banho, depois você segue para tomar o café, né? Pega o carro para ir para o trabalho, volta, almoça. Então, isso tudo você faz mecanicamente. Por quê? Porque é uma coisa que você faz todos os dias. Você pode até perceber que quando você está de férias, se você já tem o ritmo de acordar 5 horas da manhã, você está de férias, você quer dormir. O que acontece? Você acorda às 5 horas da manhã, porque o seu relógio biológico já está habituado com aquilo. Então, a melhor forma de você ter o hábito de ler é ler todos os dias. E aí, tem muita gente que fala, mas eu não tenho tempo para leitura. Tem certeza que você não tem tempo? Bom, eu vou te dizer algumas formas e alguns momentos que eu tenho certeza que você vai conseguir tirar dentro da sua rotina, por mais louca que ela seja, para poder fazer 15 minutos de leitura.
15 minutos de leitura, você vai ver que você consegue ler um livro no mês, no primeiro mês. 2 livros no segundo, 3 livros no quarto, a ponto de ler 7, 8 livros num único mês. E não é só eu que faço isso, tá? Existem diversas pessoas que fazem isso. Então, o que você vai fazer? Você tem que pegar um ônibus, leva um livro dentro da mochila. O tempo que você está dentro do ônibus, você está lendo. Ah, você não gosta de ler? Beleza. Você sabia que existe audiolivro hoje? Você tem aplicativos gratuitos, inclusive, que trazem audiolivros. E-book. Ah, mas o livro vai pesar dentro da minha bolsa. E-book. Existem plataformas que você coloca no seu celular e que leem livro através dessas plataformas. Tem plataforma, inclusive, gratuita. E aí eu vou virar e vou dar uma dica legal para quem acha que vai ter que pagar alguma coisa para ter aplicativo no celular com direito a livro. Se você tem conta da Vivo, se você tem conta da Vero, se você tem conta da Claro, todas elas te dão direito ao aplicativo da Esquilo. E todos os meses você tem 1 ou 2 livros gratuitos, audiolivro, e-book, que você baixa, escolhe qual você quer, qual você não quer. Eles fazem uma sugestão, você não gostou, você vai lá e troca. Então, não estou fazendo propaganda para a operadora, estou fazendo propaganda para o seu bolso. Por quê? Dinheiro você não vai precisar desembolsar para falar que livro é caro. E tempo. 5 minutos que você tirar, ao invés de ficar no Instagram, no WhatsApp, falando besteira, assistindo televisão, vai lá, 5 minutos, todos os dias. Tenho certeza que vai fazer muita diferença na sua vida. Porque o livro, você pode... Tem muita gente que fala, mas eu não gosto de livro. Você não gosta daquele estilo. Primeira coisa que você tem que descobrir é qual estilo de livro você gosta de ler. Algum eu tenho certeza que vai te interessar. Maravilha! Então vamos praticar, né, gente? Isso. Vamos buscar praticar quem ainda não tem ainda o hábito da leitura. Ô, Brisa, e você como uma acadêmica da área de educação e tudo, você com certeza pode trazer para a audiência quais são os benefícios da pessoa ter esse hábito de leitura. Nossa, são inúmeros. Veja, eu gosto muito de dizer que a vida da gente é um aprendizado contínuo. Você aprende a qualquer momento, a qualquer hora, e em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Então, veja bem, existe um livro que chama 12 Regras para a Vida. Ai, eu odeio autodesenvolvimento. Tem certeza que é autodesenvolvimento? Ele vai fazer você refletir. Olha, tem um livro, um romance de um escritor que eu gosto muito dele, é uma escrita leve, que se chama Um de Nós Foi Feliz. Um de Nós Foi Feliz, o nome do livro, que é do Stuck. Esqueci o primeiro nome dele. Ele foi um dos finalistas do Prêmio Jabuti, inclusive. E aí, o que acontece? Ele vai falando no livro, o livro vai contando uma história. Aquilo, às vezes, pode servir para você. Os meus livros, por exemplo, quando eu viro e falo assim, um é sobre assédio patrimonial, o outro é sobre assédio sexual. Mas não é só isso. O livro tem uma história. Essa história é uma história de superação. Eu tenho um personagem que sofreu depressão, eu tenho um personagem que foi prostituído, eu tenho um personagem que ele é muito inteligente, mas ele vamos dizer assim, o vilão de toda a história. Então, você, pelo menos eu, quando eu escrevo os meus livros, eu sempre coloco nos conteúdos, na história como um todo, nos fatos, alguma ideia que vai ajudar você na sua vida de alguma forma. Então, a leitura, ela sempre vai contribuir para que você aprenda alguma coisa. Ah, não quer ler livro? Ok. Gosta de ler jornal?
O jornal vai te trazer, porque isso também é leitura. E às vezes as pessoas esquecem, né? A leitura, um blog de escrita, um blog financeiro, que vai falar sobre investimento, sobre economia, isso tudo faz diferença no seu dia a dia. Por quê? Se falaram lá no jornal, no blog, ou numa manchete escrita assim, né? A Selic teve uma alta de 1%. Caraca, o que isso vai impactar na minha vida? Não tá? Vai impactar sim. Você sabia que a alta da Selic, ou a alta da gasolina, ou a alta do diesel vai atingir o frete de toda a alimentação que você consome? Então, isso vai chegar até você. E como que você trabalha com isso se você está à mercê? Se você não lê a informação, ela está em todo qualquer lugar e ela está acessível. Tem que ter o hábito. 5 minutos por dia. 15, eu comecei no 15 porque eu falei, 15 é o mínimo, mas eu acho que para quem não tem o hábito nenhum, 5 minutos já faz muita diferença. Complementando a fala da Brisa, gente, além de te enriquecer intelectualmente, vai com certeza enriquecer o seu vocabulário. Você vai ter palavras, uma riqueza de palavras para que você use na sua fala e na sua escrita. Além disso tudo, vai deixar a sua comunicação com um nível mais elevado, mais elegante, seja escrita, seja falada. Porque quem lê muito escreve bem. Sim. E aí a gente vai agora falar como que as suas formações acadêmicas influenciam nas suas obras. Bom, eu sou contadora de formação, sou especialista em direito tributário, especialista em planejamento, gestão e auditoria, mestre em ciências empresariais e doutoranda em administração. Bom, quando eu escrevo um livro, de repente tem um personagem que é, como no Olhos Vermelhos, trabalha numa imobiliária, uma representante de imóveis, né? Então, ela tem que saber fazer contas, ela tem que mensurar o livro para ser real. Então, você tem que fazer uma pesquisa de imóveis daquele padrão que você quer que a representante tenha. No Terra Ardida, a personagem ela abre um restaurante, né? Então, ela tem que ter, e vou dar um spoiler aqui, quando ela é abandonada no mundo pelo marido dela, ele deixa com ela apenas uma nota de 100 euros. Então, se você não sabe quanto vale 100 euros hoje, como você vai sobreviver? E ela multiplica esses 100 euros de uma forma muito interessante. Obviamente, a gente não fala do dinheiro como ela foi gastando, mas as coisas que vão acontecendo no livro vão mostrando para você, né? Então, tudo isso, inclusive, ajuda, porque quando você vai escrever um livro, você tem que, inclusive, ter uma estrutura, né? Quando você estuda, quando você faz um projeto, você tem uma estrutura. Então, tudo isso, independente da formação, da área onde você formou, você tem o mínimo necessário para a construção de um livro. Início, meio e fim, criação de personagens, criação de cenários, atividades que esses personagens vão ter durante a história. Então, são N situações que você utiliza aquilo que você academicamente aprendeu para poder colocar no livro. Isso, estou falando de livro literário, porque quando você volta para falar de livros técnicos, olha, se eu estou falando sobre gestão, então eu estou totalmente envolvida com a minha formação. Perfeito. Além disso tudo, gente, que a Brisa trouxe aqui para a gente, toda essa riqueza aí da formação, das formações dela, de tudo que ela faz, a Brisa ainda tem um método além da escrita. Fale, Brisa, aqui para nós. O que é esse método? Como funciona? Tá. O que acontece? Depois que eu lancei meus primeiros livros literários, muitas pessoas chegaram para mim e perguntaram, né? Nossa, mas como você fez isso?
Eu tenho um livro, eu tenho um manuscrito guardado na minha gaveta, que normalmente fica naquela gaveta do fundo do guarda-roupa e envelopado e você não acha mais. E eu não sei como é que eu faço. Outras pessoas chegam para mim e falam assim, eu tenho muitas ideias, mas eu não sei colocar no papel. Então, devido à minha experiência com outras editoras, porque antes de eu montar a minha editora, eu passei por outras editoras. Editoras boas, editoras ruins, e você vai ganhando uma experiência de todo o processo. Então, o que eu vi que eu podia contribuir com essas pessoas, né? De que forma? Olha, eu tenho um curso que se chama Além da Escrita, onde a gente trabalha todo o processo, não só da escrita, porque curso de escrita criativa é o que mais existe por aí, pela internet. Não é escrita criativa o que a gente vai fazer. O que a gente vai fazer é você pegar a tua inspiração, o que está dentro da sua cabeça e colocar no papel. Colocou no papel? Não adianta nada se você não souber como funciona um processo de editoração. O que precisa fazer? É marketing, é diagramação, você tem que registrar, é direito autoral. Tem muita gente que não sabe que tem direito autoral. É a referência correta, uma citação, dependendo do tipo do livro que você vai fazer, né? Usando a ABNT aqui no Brasil ou usando a APA na Europa. Então, tudo isso você vai ter para que você, por isso que é além da escrita, vai sair da tua cabeça, vai para o papel, entra no processo de editoração e você sai com o livro pronto na sua mão. Que maravilha! E quem quiser fazer esse método contigo, ele funciona individual, é em grupo, é estilo mentoria? Como é que funciona? É individual. Você sabe por quê? Outra coisa que a minha experiência em mentorar alguns escritores tem me mostrado é que até a publicação acontecer, existe um medo muito grande. As pessoas, elas não estão preparadas para nenhum tipo de crítica. Então, quando você está num trabalho com mais pessoas ao mesmo tempo, uma pode ficar com receio do que a outra vai achar do seu trabalho. Então, esse processo é sempre individual, é sempre através de mentorias, que a gente tem, normalmente, em 8 mentorias, 8 encontros, a gente consegue fazer todo esse processo e para você começar a escrever, porque obviamente, né, a tua escrita, o seu prazo, o seu tempo de escrita, ele é muito relativo. E a produção de um livro dura entre 5, 7, 8 meses, dependendo do que nós vamos fazer, do estilo do livro, da quantidade de páginas. Então, assim, tem pessoas que acham assim, que é chegar, colocar o livro ali, que no mês seguinte já vai estar ele pronto para poder estar na livraria. Não, tem todo um processo. A revisão ortográfica, gramatical, a diagramação, a construção da capa. Quando você vira e fala da capa, um desejo que a gente tem que criar no leitor, é ver a capa e falar, caramba, eu quero esse livro pela capa, não me interessa nem o que está no livro. Agora, como que a gente constrói essa capa? Então, todo um processo criativo, né? Todos esses processos são justamente bem demorados. Então, é um processo de mentoria individual que eu trago para as pessoas. Entendi. E é todo um processo criativo, né, Brisa? Uma outra curiosidade dentro do método é que está muito em alta livros em coautoria. Você também trabalha com esse tipo de projeto? Trabalho, sim. Eu vou, inclusive, dar uma saidinha aqui de onde eu estou, que eu vou pegar aqui para você um livro de coautoria, porque eu acho que vale a pena mostrar para os nossos autores como que funciona. Sim. Tá? É rapidinho aqui também, é porque esses livros ficam no meu escritório, e eu não estava no meu escritório. Tranquilo. Olha,
Nós temos, dentro da editora, um processo de coautoria, tá? Então, são diversos projetos de coautoria que nós temos, e eles sempre envolvem um coordenador. O coordenador é aquela pessoa que vai auxiliar cada escritor em fazer o projeto. O celular também resolveu descarregar, gente. Ai, ai, ai. Calma, dá tudo certo. Ai, ai. Faz parte. Ó, esse aqui é um livro de coautoria chamado Sangrando, Vozes em Todas as Direções. Eu fiz a coordenação desse livro. Fortíssimo, fortíssimo. E o que acontece? O trabalho de coordenação, ele é feito com cada autor vai tratar do tema de acordo com o propósito do projeto. No caso deste livro aqui, o projeto, ele tinha 4 temáticas. Quando eu me calo, quando eu tento falar, mas as pessoas não me deixam falar, quando eu tento falar, alguém me barra, mas eu ouso e falo, não deixo essa pessoa me parar. E o quarto, que é, as pessoas já não tentam mais parar de me falar, deixar falar. Eu já falo porque minha voz ecoa perante a sociedade. Então, o que acontece? Dentro do livro, eu vou abrir aqui uma página, e ó, esse aqui está todo autografado, tá? Ó, não tem problema. Esse aqui, todos os autores autografaram para mim, que é o que eu falo, é uma emoção maravilhosa, ó, todo ele autografado. São pessoas, olha só o livro. E aqui na coautoria, as pessoas vão contar as suas histórias, neste caso aqui. Tá? São histórias de, por exemplo, eu tenho uma mãe de autista que conta todo o drama, então ela dá a voz ao filho, que é autista. Sim. Eu tenho o caso de uma colega que sofreu feminicídio e ela conta a história dela, ou seja, tentaram calar não só a voz dela, mas a pessoa dela, e ela hoje ecoa a voz dela para que a sociedade entenda que feminicídio é um absurdo e que as mulheres denunciem. Então, só para você ter uma ideia do que é a força e a potência desse livro aqui, Sangrando, Vozes em Todas as Direções, e todos através de coautoria. O que acontece no processo de coautoria? Suponhamos que um livro, vou colocar valores baixos só para que as pessoas entendam como é que funciona. Suponhamos que um livro custe aí R$10.000. A produção de um livro. Porque o livro é feito em 3 etapas. Existe a parte de produção, que é a diagramação, a revisão, o registro do livro na Câmara Brasileira, a capa. Isso aí vai ter um preço fixo, dependendo da quantidade de páginas que o livro vai ter. Se você fizer um livro, ou se você fizer 1000 livros, esse custo dessa produção editorial é igualzinho. A segunda etapa é a etapa da impressão. Obviamente, a impressão ela vai ser um preço variável em função da quantidade de livros que você for pedir. E temos a terceira etapa, que é a parte de impostos, que é a parte de lucro, porque, afinal de contas, nós temos que dar a parte do governo e também temos que ter a nossa, porque é um movimento da sociedade. Né? O que a gente contribui com a sociedade é justamente dando a possibilidade dela ter acesso a esses livros. Então, o que acontece? No caso do livro de coautoria, suponhamos que seja 10.000 a produção desse livro, e esses 10.000 vão ser divididos para quantos coautores fizerem parte da obra. Tá? Nesse caso aqui, ó, nós tivemos 18 coautores.
Agora, eu tenho esse livro aqui, ó, que são 23 coautores. Esse aqui é o Método Essencial, a Tríade da Transformação e do Propósito. É um outro livro também produzido pela nossa editora. E nele, inclusive, eu tenho texto sobre o meu método, que é Além da Inspiração. Eu falo do meu percurso, da minha trajetória. Então, esse valor é rateado pelo número de pessoas que vão participar do livro. E cada uma delas tem direito a uma quantidade de livro. Beleza. Suponhamos que você queira 10 livros, além daqueles que você já tem direito. Você vai pagar o preço de custo daquele livro. Não vai ser tudo aquilo novamente, porque nós só vamos reimprimir aquela quantidade que você deseja. E aí, toda vez que um livro for vendido pela Marketplace, nas livrarias, você tem o direito de receber um percentual que é referente ao direito autoral. Basicamente é assim. Eu sei, às vezes parece um pouquinho complicado, são várias ações, mas para um leigo ter uma ideia de como funciona o processo, eu acho que deu para clarear um pouquinho. Sim, com certeza. Eu perguntei exatamente com essa intenção, de que outras pessoas entendam esse processo, porque eu também sou escritora, né, já participei de projeto de coautoria, então eu sei bem direitinho as etapas, tudo, mas exatamente para que a audiência entenda como é que funciona e caso as pessoas já tenham em grupo ou queira fazer um livro para ainda procurar coautores, enfim, para mostrar, referenciar o seu trabalho, né? Você tem um espaço de divulgação, divulgar seu trabalho, que é extremamente importante e necessário, né? Agora, uma pergunta que eu acho muito pertinente, né? Como é que está a leitura, né? A questão da leitura, dessa parte de escrita e tudo, como é que está convivendo isso com a inteligência artificial, né? Com essa inovação da inteligência artificial? É muito interessante essa pergunta sua, porque eu me recordo que em 2023 eu estava na Bienal de Taboão da Serra e teve uma mãe que estava com a filha no stand onde eu estava e a mãe estava justamente falando disso, que a filha escrevia, né, procurando informação, e aí a mãe falou assim, mas você não escreve, você usa a inteligência artificial. Aí a mãe virou para mim e perguntou, e o que você acha da inteligência artificial para poder fazer a escrita? Eu falei, olha, é muito relativo isso. Por quê? A inteligência artificial, ela está aqui, ela não volta atrás, ela é o futuro. O que acontece? Até mesmo para você criar alguma coisa na inteligência artificial, você tem que saber dar o comando certo. Não basta você simplesmente falar assim, cria para mim uma historinha. Eu quero que... Não, Sim. se você não alimentar a inteligência artificial completa, com todas as informações, ela não vai te dar a sua historinha. Ela não cria. Então, é interessante justamente por causa disso. Porque se você tem todos os elementos dentro da sua cabeça para colocar na inteligência artificial para ela criar, por que você não cria? Exatamente, perfeito as colocações. Gente, o que a Brisa está trazendo é o que muitos criadores digitais, pessoas, autoridades aqui na internet de tecnologia, de inovação, chama de prompt. Né? Você tem que dar esse comando, chama prompt. Você tem que escrever tudo com muitos detalhes, bem esmiuçado, bem explicado, para que eu chamo às vezes de Yasmin, eu crio um nome, para que a Yasmin, ela entenda, né? Que a IA entenda, seja a Gêmeos, seja a que você utilizar, ela compreenda aquilo que você está solicitando dela. E tem outro detalhe, porque, por exemplo, no meu livro Terra Ardida, o livro tem 330 páginas. Você acha que AI... Quantas vezes você vai ter que alimentar uma AI para poder fazer um livro deste tamanho? Sim, com certeza. Fora que você, se você quiser ela bem
bem inteirada de você, você praticamente tem que alimentá-la com o seu conteúdo, né? Nós que somos escritores, eu estou colocando, aqui eu uso para ficar lendo meus livrinhos, lê aí meus conteúdos. E ficar perguntando para ela sobre você, para ver se ela está entendendo o que você faz, quem é você, e etc. Tal. Você tem que. Porque é como se fosse um computador, que só que ele está fazendo as atividades para você, e você tem que. É como se você tivesse tendo que montar o cérebro dele, né? Você colocar ali as informações para que ele dê para você aquilo que você quer. Ou seja, você tá fazendo tudo. Você tem que fazer tudo, senão ele não faz nada. Então, já que é para você fazer tudo, faça da forma correta. Muitas pessoas criaram uma viagem na mente aí, né? Quando ela chegou para nós aqui no... Aí ficaram pensando, mas vai tirar emprego de muitas pessoas. Pelo contrário, gente, as pessoas vão ter que ser muito mais... Em vez de ser mecanicista, vão ter que ser muito mais... intelectualizado, ter muito mais conteúdo, porque é uma tecnologia fina, que precisa exatamente da mão humana para que ela dê o resultado esperado. Inclusive, eu tenho um artigo que fala sobre isso, porque dentro da aprendizagem continuada, a gente entende que a chegada da tecnologia em geral, não só aí, a tecnologia em geral, ela vai transformar as profissões. Obviamente, algumas serão substituídas, mas novas serão inventadas. Né? Então, é por isso que dentro a gente sempre pede para que as pessoas mantenham-se atualizadas, porque é a atualização que vai garantir o seu trabalho. Não é a chegada da tecnologia que vai tirar o seu trabalho. É a sua mente obsoleta que vai te desempregar. Exatamente. É só lembrar. Quando tinha, por exemplo, a pessoa escrevia à mão, depois escrevia, né, com aquela pena. Escrevia com a pena, não dava ainda mais lá atrás. Escrevia com a pena, olhava na tinta, aí chegou a caneta. Tipo, que bicho é esse? O lápis, que é isso? Aí a pessoa teve que aprender a usar aquilo ali para poder... Aí depois vem a máquina de escrever, aí datilografar, aí agora o computador, aí substituir uma coisa pela outra, e obviamente as pessoas tiveram que estar mais preparadas para lidar com o advento da inovação. Perfeitamente. É isso mesmo, o processo é esse. Então, a gente agora quer saber quem é Brisa, resumindo aí, que agora vai ser seus minutos finais. Quem é Brisa para a revista Inspire? É um furacão, não é uma brisa. Adorei. Então, agora eu vou pedir um favor para vocês. Pois não. Todos os seguidores da revista Inspire vai seguir a Brisa. E todos os seguidores da Brisa vai seguir a revista Inspire. Tem mais um detalhezinho. Segue aqui a apresentadora embaixadora da live, a Luana Romariz, a elegante. Ela também precisa de seguidores. Vamos ajudar. E aí, Luana, gente? Você é ótima, você é ótima. Então é isso. A gente ama ser... Eu sou apaixonada pela comunicação. Nem dá para perceber, né? Então eu tenho um perfil comportamental de comunicadora. Aí acabou com tudo. Olha, está na hora de botar o teu livro sobre comportamento elegante. Está na hora. Também acho. Vou botar. Então é isso, gente. Eu quero desejar uma excelente quinta-feira, né? Que hoje que é quarta. Uma excelente quinta-feira para todos. E passem a ler mais. Para vocês serem pessoas melhores. E ler as obras da Brisa, ler as minhas. Além do tudo, devore livros. Vamos quebrar esse tabu de que brasileiro não lê. Brasileiro lê. Lê, não lê a quantidade. Isso. Que suficiente. Vou ter uma coisa para contar para vocês. Ó. A devoração de livros não engorda. Deixa você mais inteligente. Ótimo. Também consuma livro à vontade. A sua dieta vai ser ler livros. Isso, que maravilha. No teu pessoal gostar
alimenta de luz, você vai se alimentar da leitura. Perfeitamente. Sem nenhuma contraindicação. Então tá bom, gente. Um beijo, uma excelente noite para vocês. Tchau, tchau. Um prazer conhecer você pela live, Brisa. Obrigada a você pela oportunidade. Obrigada a todos pela presença.